Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, aqui do canal Escola Teológica Católica. Eu sou catequista, teólogo da Matriz São José do Havaí, aqui em Itapiruna. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, o seu joinha, sua dúvida, sua pergunta. Qualquer pessoa que nos ajudar a divulgar este canal, divulgue para outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a doutrina católica, ok? Nós somos fiéis 100% à Igreja Católica Apostólica Romana. Você nunca vai ver aqui a minha opinião, é somente aquilo que a Igreja ensina. Nesses 2000 anos é que está no coração da Igreja, para a salvação das almas, a glória de Deus e a edificação da própria Igreja, amém? Então vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que façamos um vídeo de acordo com a vontade de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, já rezamos, já nos encomendamos a Deus, porque Jesus já disse que sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da graça de Deus, ok? Então, minha gente, vamos em frente, tá? Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. E o que nós vamos falar hoje? Como estamos na quaresma, no período da quaresma, onde a igreja nos pede a esmola, o jejum e a oração. Tá? São três penitências que a igreja pede nesse tempo quaresmal
não é? E está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, depois você pode ler em casa, não é? Jesus pede que a gente realmente tenha essas 3 obras de misericórdia, né? A esmola, o jejum e a oração. E hoje eu quero falar especificamente sobre uma oração muito poderosa que, graças a Deus, tem alcançado muita gente na igreja, tá? Que é a oração do Rosário. Então eu quero fazer um vídeo sobre por que a oração do Rosário é uma oração tão poderosa, tá? E eu tenho visto muitos testemunhos na internet de graças e milagres através da oração do Rosário. Então eu quero, mas também pode ser que tenha muita gente que não entenda essa oração. Por que nós católicos rezamos o Rosário? Por quê? Qual é o poder dessa oração? E, infelizmente, ela tem algumas pessoas que criticam essa oração por não entender, achar que ela é, por exemplo, uma oração mariana, dirigida a Maria. Ela não é uma oração mariana, ela é uma oração cristocêntrica, onde a gente medita os mistérios da vida pública de Jesus com Maria, com a intercessão de Maria, que para nós católicos é uma intercessão poderosíssima. Então eu quero explicar um pouco sobre isso, tá? Da devoção que a igreja tem, tá? Ao rosário, ao terço, tá? E por que ela é uma oração tão poderosa, onde as pessoas têm conseguido muitos milagres, muitas graças, muitos livramentos. Eu tenho recebido aí na internet aí coisas espetaculares de pessoas que estão sendo libertas até da morte porque estavam rezando o rosário, tá? Então eu quero explicar um pouco sobre a origem dessa oração, ok? Da onde que ela começou, da onde que ela veio, tá? E por que ela tem conseguido essa maravilha na igreja. E nós vamos ver, não é, as coisas que os frutos que essa oração tem dado para a igreja. Então, eu quero dar um testemunho aqui no final da minha família, ok? Então vamos lá. Então, gente, o que é o rosário? Rosário vem de rosas, não é? O rosário. Quando começou o rosário? Não sabemos. A igreja não tem uma confirmação exata quando começou a reza do rosário. A gente não sabe. É muito antiga, é no começo da igreja. Provavelmente ali, né, nos primórdios da igreja, tá? Com os monges. Dizem, né, a história assim mais... vamos dizer assim, que vem da tradição da igreja, que a gente sabe, é que os monges antigamente eles não tinham muita cultura. Antigamente não se tinha tanto estudo como se tem hoje. No começo ali da igreja, no século IV, mais ou menos. Então, o que a gente sabe é que os monges, eles pegavam, por exemplo, os salmos, os 150 salmos, e ficavam meditando oralmente os 150 salmos, ok? E depois, na Idade Média, tá? Além da meditação dos 150 salmos, os monges, na época de São Bernardo, um santo da igreja que era muito devoto de Nossa Senhora, ele começou a também rezar a Ave Maria. Além dos 150 salmos, eles também rezavam 150 Ave Marias.
E aí deu origem ao que nós chamamos de terço, que é esse objeto que nós temos, que não é um amuleto, tá? O terço, gente, ele não é um amuleto, ele é um sacramental poderosíssimo, que todo católico precisa ter. Nós católicos precisamos adquirir o terço. Se você não tem o seu terço em casa, no seu carro, adquira, manda o padre benzer. Primeira coisa que você tem que fazer: comprou o terço, leve para o sacerdote benzer. O meu aqui está benzido pelo sacerdote, para você poder rezar. Coloque, no seu carro, coloque na sua casa, no seu quarto. Quem é casado na igreja pode ter o rosário. O terço é esse menorzinho aqui. O rosário é aquele maior que a gente coloca, por exemplo, no quarto. Eu não tenho aqui um rosário, no quarto dos meus pais tem, tá? Só que eu não peguei para mostrar, tá? Esse menor é o terço, ok? O rosário é aquele maior que a gente coloca no quarto. Sendo terço, sendo rosário, mande o padre benzer. É um sacramental. O que é um sacramental? O sacramental é um objeto que contém a graça de Deus. Tanto que eu já vi testemunhos de padres exorcistas dizendo que o demônio, a primeira coisa que ele faz além da cruz, duas coisas que ele tem ódio. É a cruz de Cristo e o terço de Nossa Senhora. Então, diz que ele quebra. Por que ele quebra? Uma pessoa possuída quebra a cruz, o crucifixo, não pode nem olhar para o crucifixo, e quebra os terços e os rosários. Já vi muitos testemunhos de exorcistas dizendo isso. Tá? Eles sabem que isso tem poder. Então, pede um sacerdote para abençoar e aquilo ali vai ficar abençoado. Ok? Então, a origem do rosário mais ou menos isso daí, que a gente sabe, com os monges lá da igreja, e depois São Bernardo, que transformou os 150 salmos em 150 Ave-Marias. São Bernardo, gente, era um santo da Idade Média que era devotíssimo de Maria, de Nossa Senhora. Aliás, todos os santos. Tanto que tem uma história muito bonita, que eu já até contei aqui. Diz que ele estava rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora e na hora que ele acabou de rezar, ele brincou. Ele falou, salve Maria. Diz que a imagem virou para ele e falou, salve Bernardo. Não sabemos se é verdade ou não. Está lá na história da biografia de São Bernardo. Então, diz que ele falou, salve Maria. E diz que Nossa Senhora falou para ele, salve Bernardo. Falou com ele. Ele era... Tanto que ele chama Nossa Senhora de onipotência suplicante. Nossa Senhora não é onipotente, só Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso, só Deus é onipotente. Então ele chamava de Maria de onipotência suplicante. O que é isso? Tudo aquilo que ela pede para Deus, ela consegue, se for da vontade de Deus, claro. Por quê? De Deus Pai ela é filha, já expliquei isso. De Deus Filho ela é mãe, e de Deus Espírito Santo ela é esposa. Então, gente, não tem graça que ela não consiga de Deus, se for da vontade de Deus para nós. Entendeu? Então, fazendo essa pequena introdução, por que o rosário, então, essa oração tão poderosa? Tá? Eu vou explicar sobre isso. Desculpa. Eu vou explicar sobre isso e depois eu quero contar aqui um testemunho da minha família e essa maravilha de graça que está acontecendo na igreja hoje. Mas primeiro eu quero explicar sobre o rosário, tá? Eu quero desmentir aqui que o rosário é uma oração mariana. Não é, ela é uma oração cristocêntrica. O que é o rosário, gente? O rosário, você tem que... são 4 terços, tá? Rosário porque vem de rosas, ok? Então, o rosário são 4 terços desse daqui.
Ok? Então, eu quero explicar para você entender. Antigamente, eram só três terços. Hoje, são 4. Por quê? Porque o Papa São João Paulo II colocou mais um. Porque estava faltando. Antigamente tinha os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos da vida de Jesus. Mas estava faltando os mistérios da vida pública de Jesus, dos 30 aos 33. É o ministério de Jesus. Então o Papa São João Paulo II, colocou os mistérios luminosos, ok? Então o que é o rosário? É você meditar os mistérios da vida pública de Jesus. Entendeu? Por isso que ele não é uma oração mariana. Ele é uma oração cristocêntrica que a gente reza com Maria. Então a gente reza o credo, começa rezando o credo. A gente reza o Ângelus, que é aquela oração maravilhosa, né, que é bíblica. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Tudo Bíblia, tudo bíblico. Uma vez eu li num livro, né, que um protestante falou que a oração do texto não é bíblica. Não é bíblica? Tudo que eu estou citando aqui é Bíblia. Os mistérios da vida de Jesus, a maioria é Bíblia. Só tem ali algumas partes ali que vem da tradição, que é os dogmas sobre Nossa Senhora, sobre a Assunção de Nossa Senhora, mas o resto é tudo Bíblia. Como é que a oração do texto não tem Bíblia? Claro que tem, e muita Bíblia. Antigamente, gente, as pessoas não tinham condição de ler a Bíblia. Então as pessoas também rezavam o terço, o rosário, também para isso. Porque a maioria da pessoa era analfabeta. A maioria dos nossos avós, bisavós, não foram na escola. Então, o que eles faziam? Rezavam, então, né, no rádio. Antigamente era rádio. Não tinha televisão antigamente. Então, rezavam o rosário na rádio. Não é? Por isso que você pegou esse costume de rezar o texto às 6 horas da tarde. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ok? Então, gente, com o rosário, você começa então rezando o credo, você começa rezando depois o Ângelus, que o próprio Papa reza, não é? Todo domingo o Papa reza o Ângelus, e depois, cada dia da semana, você vai meditar os mistérios da vida de Jesus. Então, rapidamente aqui, para quem não conhece, quem às vezes está começando agora, vindo para a Igreja Católica, que tem, graças a Deus, muita gente vindo para a Igreja Católica, então eu quero explicar para você. Então, depois que a gente reza o credo, que a gente reza o Ângelus, então a gente contempla os mistérios da vida pública de Jesus. Então, vamos lá. Às segundas-feiras e aos sábados, nós rezamos os mistérios gozosos, os mistérios da infância de Jesus. Tá? Então, veja, segunda-feira e sábado nós rezamos os mistérios gozosos. Mas se você quiser rezar o rosário todo dia, pode rezar. Entendeu? O terço, a gente separa os dias da semana. Mas se você quiser rezar o rosário, são os 4 terços, num dia só. Pode também, não tem problema nenhum. Agora, o terço a gente divide durante a semana. Tá? Para quem não, às vezes não tem tempo, às vezes trabalha, estuda, aí não tem tempo de rezar o rosário, que é mais longo. Então você pode rezar pelo menos o terço. Eu, por exemplo, eu não consigo rezar o rosário. Eu não consigo. Entendeu? Porque sempre estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Então, mas o terço eu rezo. Todo dia, ali, 6 horas da tarde, eu estou rezando meu terço. Então, o terço você reza, então. Não é? Se você rezar o terço durante a semana toda você rezou o rosário. Ok? Então vamos lá. Segunda e sábado, os mistérios dolorosos. Tá? Desculpa, gozosos.
do nascimento de Jesus. Então, no primeiro mistério, nós rezamos o quê? A anunciação do anjo Gabriel a Maria. Está lá em Lucas capítulo 1. Como é que não tem Bíblia? Claro que tem. Aí você reza um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, e 10 Ave Marias. Ok? Ave Maria, a primeira parte está na Bíblia e a segunda parte veio da tradição. Lembrando que nós católicos não somos protestantes. Tá? Nós não somos protestantes. Nós não tiramos a nossa fé só da Bíblia. Tiramos da Bíblia e da tradição. Ok? Então a oração da Ave Maria, que também a gente não sabe quando começou, mas é dos primeiros séculos. Né? Então a primeira parte é da Bíblia, a segunda parte veio da tradição. Ok? Então o primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Lucas capítulo 1. Segundo mistério, a visita de Maria à sua prima Isabel. Lucas capítulo 1 também. Você pode ler lá, você pode ver, é Bíblia pura. Ok? O terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Isso aí está no Evangelho de São Mateus, de São Lucas. Está lá. Nascimento de Jesus. É o Natal que nós celebramos, né? Quarto mistério. Contemplamos a apresentação de Jesus no templo, onde Maria encontra o velho Simeão. Lucas capítulo 2, a apresentação de Jesus no templo, onde Simeão segura o menino nos braços. Estava lá com Maria e com José. Está lá, Lucas capítulo 2. Como é que não é Bíblia? Quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus entre os doutores, lá que Jesus ficou perdido lá e Maria voltou com José para buscar ele. Lucas capítulo 2, está lá na Bíblia. Então aí são 5 mistérios gozosos que nós rezamos segunda e sábado. Aí depois vem os mistérios dolorosos, ou seja, do sofrimento de Jesus. Nós rezamos terça-feira e sexta-feira, porque sexta-feira é um dia de penitência, é o dia que Jesus morreu, dia de jejum, abstinência de carne, não só na quaresma, fora da quaresma também. Por isso que nós rezamos terça e sexta, os mistérios dolorosos de Jesus. O primeiro mistério é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, está lá na Bíblia. Mateus capítulo 26 está lá. A angústia de Jesus. São Lucas chega a dizer que ele chegou a suar sangue. A angústia de Jesus foi tão grande que ele chegou a suar sangue. Tá? Então, o primeiro mistério, a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Ok? Segundo mistério doloroso, Jesus açoitado por ordem de Pilatos. Todos os evangelhos falam sobre isso. Jesus foi flagelado. Pilatos mandou flagelar Jesus. Nós celebramos isso na Via Sacra. É só você assistir o filme A Paixão de Cristo, você vai ver aquela parte terrível, né, que deram várias chibatadas em Jesus, chegou a arrancar até a pele dele. Não é? É o segundo mistério do terço, do rosário. Ok? Terceiro mistério, Jesus coroado de espinhos. Os 4 evangelhos falam disso. Colocaram lá uma coroa de espinhos naquele livro que eu já falei aqui, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. O médico que estudou 20 anos a Via Sacra, diz que foi uma coisa, era um capacete de espinhos. A gente fala uma coroa, mas era um capacete com espinhos dessa grossura assim, vários espinhos, não sei quantos, não é? Que foram colocados na cabeça de Jesus. Muito sangue, né? Na cabeça a gente sabe que qualquer coisa sangra, não é? Jorrou muito sangue da cabeça de Jesus. Quarto mistério doloroso, Jesus carregando a cruz até o Calvário. Todos os 4 evangelhos falam que Jesus pegou a cruz e carregou até o Monte Calvário, com a ajuda depois também de Simão Cireneu. Na Via Sacra a gente medita tudo isso, não é? E o quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus na cruz. É a morte de Jesus na cruz. Por isso que nós celebramos, nós rezamos na terça-feira e na sexta-feira, porque na sexta-feira é o dia da morte de Jesus. Ok?
Às quartas e domingos nós rezamos os mistérios gloriosos, né, da glória de Jesus, tá? Quarta e domingo. O primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Todos os 4 evangelhos falam da ressurreição de Jesus. Mateus 28, Marcos, Lucas e João, todos eles falam, não é? Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Os evangelhos falam, Atos dos Apóstolos falam, né? Atos capítulo 1 fala que os apóstolos foram para Jerusalém e viram Jesus ir para o céu. Depois de 40 dias que Jesus ressuscitado ficou na terra, ele voltou para o Pai. A ascensão, inclusive, abriu o céu estava fechado. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Então, com a ascensão de Jesus ao céu, ele abriu o céu para nós. E aí pôde entrar todos aqueles que vieram do Antigo Testamento e depois os santos do Novo Testamento, a Virgem Maria, né, os santos, né, também do Novo Testamento, ok? Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Está lá em Atos capítulo 1 e 2. É o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Jesus falou que ia para o Pai, mas ia mandar o Espírito Santo para a igreja. E é ele que continua aí, a alma da igreja. Não é? Estavam lá no cenáculo, até hoje está lá o cenáculo, Maria e os apóstolos, né? Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Então, né, ali desceu o Espírito Santo em Pentecostes, ok? O quarto mistério glorioso, aí já não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. A Assunção de Maria ao céu. Por que não está na Bíblia? Porque a Bíblia, quando foi escrita, Maria estava viva. Como é que ia falar da Assunção de Maria se ela estava viva? O Apocalipse, quando foi escrito, Maria estava morando com São João lá em Éfeso. Mas qual é a prova da Assunção de Maria? O túmulo dela está vazio, assim como de Jesus. Digita aí o túmulo de Maria, você vai ver que está vazio. Está lá em Jerusalém, para quem quiser ver. Então ela foi assunta ao céu de corpo e alma. A única criatura humana que está no céu de corpo e alma. Veja, Jesus é ascensão. Maria é assunção. Não é assunção do Paraguai não, tá? Ascensão por quê? Jesus foi pelo poder dele, porque ele é Deus. Maria foi assunta, ela foi levada por Deus, porque ela não é deusa. Ah, então tem diferença da ascensão de Jesus para a assunção de Maria, ok? E o último mistério doloroso é a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, está lá bem claro. Aquela mulher revestida do sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? É Maria e é a igreja. Tá? Os protestantes dizem que é a igreja, mas não é para nós católicos, é a igreja e é Maria. É as glórias da Virgem Maria. Por que o 12? O 12 é o número de plenitude. Tá? Então, por isso que só você ler lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Ok? Então, antigamente era só esses 3. Mas aí, então, o Papa João Paulo II acrescentou, porque estava faltando, os mistérios da vida pública de Jesus. Ou seja, dos 12 aos 30 anos não tinha. Tinha o nascimento dele e depois já pulava para a morte dele e ressurreição. Mas e o período da missão de Jesus? Dos 30 aos 33 não tinha. Então estava faltando. Então o Papa João Paulo II incluiu. Então hoje o rosário são 4. Antigamente era 3, agora é 4. Aí você contempla toda a vida de Jesus, toda a missão de Jesus aqui na Terra. Então aí nós rezamos nas quintas-feiras os mistérios luminosos da vida pública de Jesus. Primeiro mistério luminoso, toda quinta-feira. Contemplamos Jesus sendo batizado por São João no Rio Jordão. Está lá em Mateus capítulo 3, São Marcos também narra, os 4 evangelhos narram o batismo de Jesus por São João. Jesus não precisava ser batizado. Tá? Outra coisa, o batismo de João não é o batismo sacramento. Era um batismo para arrependimento, mas Jesus não precisava. Mas por que Jesus foi batizado? Para nos dar o exemplo.
ok? Mas Jesus não precisava de batismo, ok? Mas nós celebramos então o batismo. Por quê? Porque o batismo de Jesus é o começo da vida pública dele. Dali ele foi para o deserto para ser tentado pelo demônio, que nós estamos celebrando agora na Quaresma, né? E depois ele volta para continuar a sua vida pública, ok? Segundo mistério luminoso, a Jesus nas bodas de Caná, quando a pedido de sua mãe transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus está lá em João capítulo 2, está bem claro lá. Jesus não ia fazer o milagre porque não estava na hora dele. Mas por que ele fez? Porque a mãe dele pediu. Por isso que São Bernardo fala. Se nas bodas de Canaã Jesus falou que a minha hora ainda não chegou, mulher, minha hora ainda não chegou. Por que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe? Porque Maria é a mulher do Gênesis 3,15, que esmagou a cabeça da serpente, e a mulher do Apocalipse 12,1. Padre Jonas tem um livro muito bom sobre isso. A mulher do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe. Que ela é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. E é Maria e a igreja, os dois. Então, o começo da vida, o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, é o segundo mistério do terço. Terceiro mistério, contemplamos Jesus anunciando o reino de Deus e convidando a conversão. Gente, o que mais Jesus fez foi pregar o evangelho. Só São Mateus narra 5 sermões de Jesus. 5. As bem-aventuranças, o sermão quando ele foi escolher os apóstolos, o sermão escatológico, Mateus 24, não é? E mais 2 sermões lá, que agora as parábolas, né? E o outro agora eu esqueci. 5. Então Jesus pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus, ok? Esse é o terceiro mistério. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então, gente, por que a transfiguração é uma coisa muito importante? O que a transfiguração de Jesus? Está lá em Mateus 17. São Marcos e São Lucas também narram. Ali aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Já tinham morrido. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, foi o maior dos profetas. Então a alma deles aparece conversando com Jesus, tá? Para falar do quê? Da morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Então é o Antigo Testamento passando a bola para o Novo Testamento. E ali quem vê? Os apóstolos. Quem estava ali com Jesus? Pedro, Tiago e João, ou seja, a igreja, Papa e os bispos. Tanto que Pedro fala, vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Aí depois, Moisés e Elias desaparecem, prova que não é a reencarnação de Elias. João Batista não é a reencarnação de Elias, senão quem tinha que aparecer era João Batista. Prova que não existe reencarnação. Outra coisa, prova que existe vida após a morte, que o espírito deles aparece. Então a igreja ensina que Deus pode permitir que uma alma do purgatório apareça. Nós não podemos chamar. Aí é espiritismo. A igreja não aceita. Mas Deus pode permitir que uma alma de alguém que já morreu apareça. Entendeu? E o quinto e último mistério. A Santa Ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia e o sacramento da ordem. Quando Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Já expliquei isso aqui várias vezes. Fazer memória não é relembrar coisa do passado, é tornar presente. Então, ali Jesus celebra a primeira missa, tá? Institui ali o sacramento da ordem para os sacerdotes, para que eles possam celebrar a Eucaristia. O corpo, o pão e o vinho que vão se transformar no corpo e sangue de Cristo. E o que ele fala? Não é? Esse é o corpo, meu corpo, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Então lá, todos os 4 evangelhos narram a mesma coisa. Entendeu, gente? Então, aí eu te falo, como é que é uma oração mariana? É uma oração cristocêntrica. Agora, nós rezamos com Maria. Por isso nós rezamos um Pai Nosso nas contas do terço. É um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Porque
Nós rezamos a Jesus com Maria. Entendeu? Então ela não é uma oração mariana, ela é cristocêntrica, porque nós meditamos os mistérios da vida de Jesus. Mas nós rezamos com Nossa Senhora. Por isso que se chama rosário, que vem de rosas, não é? Como a gente gosta de oferecer uma rosa para nossa mãe da terra, nós também gostamos de oferecer para nossa mãe. E não tem rosa melhor do que oferecer para Nossa Senhora do que as nossas orações. Agora, gente, por que eu quis fazer um vídeo sobre isso? Meu maior interesse em fazer um vídeo sobre isso é por causa das bênçãos que eu estou vendo por causa da oração do terço e do rosário. Gente, o que o Frei Gilson está fazendo às 4 horas da manhã é impressionante. 2 milhões de pessoas rezando o rosário 4 horas da manhã, gente, aqui não é para qualquer um, não. Eu tô vendo gente na praia, colocando cadeira até na praia para rezar. Nas cidades, nas casas, em todos os lugares do Brasil. Gente, isso é uma maravilha, isso é uma bênção. Claro que tem os invejosos e o encardido, né? O encardido e os invejosos, e lembrando que a inveja também é coisa do demônio, não é? Tem aqueles invejosos até dentro da igreja. Não estou falando só de fora da igreja, não. Os de fora a gente já sabe. Agora, até os de dentro da igreja estão criticando. Para que levantar 4 horas da manhã para rezar? Principalmente esse pessoal aí da teologia da libertação, que nós sabemos, que não querem saber de espiritualidade. O negócio deles é só o social. Mas, né, rezar com eles, eles estão nem aí. Aí, como eles também não conseguem alcançar 2 milhões de pessoas pelas redes sociais, não é? Então eles começam a falar mal. Gente, eu estou vendo gente ser curada até de câncer por causa disso. Tá? Outra bênção que está acontecendo na igreja, o terço dos homens, coisa que não tinha na igreja. Antigamente se falava, homem, a igreja é só para mulher. Você via os gatos pingados na igreja. Homens rezando o terço, gente. Eu nunca pensei de eu ver isso na minha vida. Em Aparecida agora, 100 mil homens do Brasil inteiro rezando o terço. 100 mil homens em Aparecida rezando. Todas as paróquias têm o grupo do terço dos homens. Na minha paróquia tem. Eu não participo porque eu não posso. O horário para mim não permite. É à noite para mim não dá. Eu não tenho condição, não tenho carro para ir. Mas se eu tiver, e eu também gravo também nesse horário também, à noite. Aqui na Matriz é toda quarta-feira, às 20 horas, depois da missa. Mas todas as paróquias têm, do Brasil e acho que até no mundo. Gente, é impressionante o que eu estou vendo. Os homens estão voltando para a igreja por causa do terço dos homens. Então, você que é homem, reze. Ou vá para a igreja rezar com os amigos, um puxa o outro. Em vez de você chamar para beber, para ir para a zona, chama para a igreja. Vamos rezar o terço, meu irmão. Leva o seu amigo, leva o seu parente, seu pai, seu irmão para a igreja. Quem não pode rezar na igreja, aí reze em casa. Aí outra coisa que eu quero falar, reze com a sua família, meu irmão, minha irmã. Tá? Se você não pode rezar, monte um grupo. Se você não puder montar um grupo para rezar, reze com a sua família. Eu não esqueço uma pregação que o Padre Léo fala. Se a pessoa rezar pelo menos o rosário, o terço, não vai ter divórcio na sua família, não vai ter desespero na sua família. Problemas vão haver. Todo mundo tem problemas. Mas Deus vai te ajudar. Nossa Senhora vai interceder por você. Gente, agora eu quero dar um testemunho da minha família. Meu avô, todo dia, 6 horas da tarde, que é a Ave Maria, a hora que o ponteiro, né, os 2 ponteiros estão para o céu, o sino da igreja começa a tocar. Gente, eu via isso nas rádios.
Toda a rádio você ligava às 6 horas da tarde, estava dando a Ave Maria, a reza do terço. Eu cresci ouvindo isso nas rádios, nas televisões. Até aqui na Rádio Itaperuna, antigamente tinha com o Padre Rodrigo, na época que ele estava aqui em Itaperuna, era com ele. Liga o rádio, se no rádio não tem, liga a televisão. É sagrado para mim. 6 horas eu estou lá rezando o meu terço. Você reze com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Monte, né? Uma roda de família. Reze, meu irmão, minha irmã. Eu duvido que na sua família vai haver desespero. Duvido. Deus vai te dar uma graça muito grande, um milagre muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede para a gente rezar o rosário. Todas, em Lourdes, em Fátima, Guadalupe, Medjugorje, todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede a mesma coisa: rezem o rosário, rezem o terço. É 2 coisas que ela pede: fazer uma igreja, uma capela e rezar o terço. Todas as aparições ela fala a mesma coisa. E ela veio de onde? Ela veio do céu. Em Fátima, gente, ela foi bem clara. Os videntes de Fátima, todo mundo conhece a história de Fátima, de Lourdes. Todos nós conhecemos. Outra coisa, todos os papas recomendam a reza do terço. Todos. João Paulo II dizia: é a minha oração predileta. Tanto que ele colocou lá no brasão dele: todo teu, Maria. Eu estou cansado de ver. Eu vi o Papa Francisco rezando o terço diante de lá da imagem de Nossa Senhora. Papa Leão XIV, há pouco tempo agora eu vi ele lá. Foi no dia de Nossa Senhora, não me recordo. Foi um dia desse aí. Ele estava lá, não sei se foi um dia da apresentação de Nossa Senhora, alguma coisa assim. Ele estava lá diante da imagem de Nossa Senhora, lá rezando o terço dele. Então, se Nossa Senhora pede, se o Papa pede, o Papa é o vigário de Cristo, é o representante de Cristo, é o sucessor de Pedro. Se todos os papas recomendam o rosário, o terço, e Nossa Senhora está recomendando, gente, então e a graça está acontecendo. Olha quanta coisa está acontecendo na igreja. Então, espero que você tenha gostado, tá? Que Deus te abençoe, continue. Se você reza, parou, volte. Você vai ver a graça de Deus acontecer na sua vida. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.